Estamos aqui na Expo Católica e agora a gente tem o prazer de receber o Danilo Moura e o Antônio Salame, que eles acabaram de sair do meeting de turismo religioso e lá eles abordaram temas incríveis a respeito da evangelização e eles falaram bastante sobre o Congresso e Portal Internacional de Devoção Mariana e agora a gente vai conversar um pouquinho com eles. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês em estarem aqui conosco. Vou pedir para que vocês se apresentem, contem um pouquinho de vocês, da trajetória, para que a gente possa dar início aqui para a nossa conversa. Eu sou o Antônio Salame, saudação carinhosa a todos, saudação poliana, e sou o diretor coordenador do Círio de Nazaré em Belém do Pará, neste ano de 2024, e há 2 anos atrás também. Eu sou o Danilo Moura, eu sou o CEO de uma startup americana, baseada em Los Angeles, na Califórnia, mas sou brasileiro, muito devoto de Nossa Senhora. Comecei com a minha devoção em Nossa Senhora de Nazaré, por ser natural de Belém do Pará, e junto com o Antônio ficamos muito felizes de poder mostrar um pouco do que é a devoção de Nossa Senhora em Lourdes, em Fátima, em Guadalupe, em Aparecida, Nazaré de Portugal, e tudo isso por um projeto idealizado, não só pelo Antônio, mas também pelo clero, pelo nosso arcebispo Dom Alberto em Belém do Pará, de unir os santuários, né? E o Antônio realmente foi instrumental em colocar os santuários juntos nesse congresso, e nós, do nosso lado da Simuleira, fizemos uma captação em realidade virtual que permite que as pessoas conheçam um pouquinho do outro santuário através de realidade virtual, salas de projeção, tablets e outros meios de você fazer uma visita guiada de uma forma internacional. Antônio, então conta pra gente um pouquinho quando que surgiu essa ideia, como que foi levantado essa vontade, esse desejo de desenvolver esse trabalho. Bem, a gente tem um lema lá no Círio, né, que se diz que para conhecer o Círio de Nazaré só vivendo. Não dá para descrever, é indescritível, isso está até em canções do padre Fábio de Mello, na voz da Fafá, etc. E realmente, para você sentir as emoções do Círio de Nazaré, a gente não consegue descrever, e observamos que até com imagens de drones, a gente não conseguia colocar a pessoa em contato total. E quando assumimos, nós queríamos modernizar o nosso Museu Memória de Nazaré, que retrata isso. Por quê? Pessoas que nunca conseguiram ir ao Círio de Nazaré. Acredito que você nunca foi. Não. É uma realidade incrível. Mais de 2,5 milhões de pessoas numa única procissão, são ao todo 14 romarias, exatamente porque as pessoas não conseguem acompanhar em todas. E aí a gente queria mostrar isso para as pessoas que não conseguiriam ir ao Círio, mesmo porque na época, dificuldade de passagem, muita gente, dificuldade de hotel, etc. Então, como fazer isso? Eu chamei o Danilo, precisamos mostrar um pouco, talvez em realidade virtual, talvez em grandes telas, com som, com áudio, com um toque, né, alguma coisa que arremetesse a pessoa para dentro da romaria, de algumas das romarias. E aí começamos a idealizar um novo Memória de Nazaré, e começamos desde da origem, vamos a Portugal, vamos até São José, quando talvez tenha feito a primeira imagem de Nossa Senhora de Nazaré amamentando o menino Jesus. E aí fomos depois, recriamos uma floresta ambientada no achado que aconteceu em Belém, da imagem no meio da floresta, né, como aconteceu. E daí fomos entrando em realidades virtuais, toque de corda, pequenas ermidas, até chegarmos ao ponto de uma grande tela, como foi apresentada no museu. E aí, quando idealizamos o Congresso da Devoção Mariana e chamamos esses vários reitores do Santuário de Lourdes na França, de Fátima em Portugal, de Nazaré em Portugal, de Guadalupe no México, de Aparecida e o nosso também, precisamos apresentar um pouquinho também da devoção no local deles, né? E o Danilo, chamei o Danilo para ele ir lá, ele foi até esses locais para filmar a manifestação dessas devoções em todos esses santuários que nós enumeramos aqui, e foi a surpresa deles, ou seja, então qualquer pessoa que vá visitar o nosso museu consegue não somente vivenciar o Círio, mas também
a realidade da devoção desses outros santuários internacionais. Então agora você pode contar para a gente um pouco mais dessa parte técnica. Como que foi desenvolver esse trabalho? Olha, foi um desafio muito grande, a começar pelo Círio de Nazaré, que eu acho que foi o mais difícil. Por quê? Diferente, por exemplo, do Santuário de Fátima, onde você tem a procissão das velas, a procissão do adeus, todo mundo fica parado e quem caminha é a imagem. Em Belém do Pará, a imagem anda 3,5 km durante 6 horas, 6 horas e meia. Teve Círio que teve 10 horas, 11 horas de duração, num calor muito grande. E as câmeras de tecnologia mais nova normalmente esquentam muito. Então foi Acaba desafio, a bateria. acaba a bateria, a gente tinha que pedir licença para o Dom Roberto, para os bispos, para chegar lá e trocar a bateria. O Dom Teodoro teve, acho que foi no ano de 2021, não, de 2022, ele falou assim, você quer que eu tire a bateria para você? Porque ele viu o esforço que era para a gente chegar próximo da onde fica a Belinda, que é o carro que leva a Nossa Senhora pelo Círio. Ficava a câmera, né? Ele via que estava chegando, quando está piscando vermelho é que está acabando, né? Aí ele já tirava a bateria, me dava e ele mesmo colocava. Então, assim, foi uma experiência, foi um desafio muito grande, mas depois que eu já tinha feito, junto com a equipe de voluntários em Belém, por aproximadamente 6 anos, foi da primeira vez que veio, olha, vamos fazer lá fora, eu comecei a olhar. Em Portugal vai ser fácil, uma câmera está parada, eu posso ir com 3, 4, e aí alguns desafios, por exemplo, em Lourdes, é no sul da França, então não tem voo direto de Los Angeles, eu tinha que me planejar de chegar em Paris e ter o deslocamento. Paris, Toulouse. E falando francês, em Guadalupe, falando espanhol, até mesmo para o congresso, não foi, Antônio? Eles mandaram a primeira carta só em português. E aí, se a pessoa não fala espanhol ou não fala francês, tem que esperar alguém para traduzir aquela carta. Então, teve toda uma questão de logística que eu também aprendi por querer gravar lá, tipo assim, não, peraí que eu já conheço uma pessoa que é local, que pode ir lá e entregar a carta, fazer o pedido, falar na língua deles e explicar. Esse movimento de foi autorização, único. né? Porque como é que vocês vão filmar de lá do Brasil, filmar aqui a nossa manifestação, entendeu? Então, e o Congresso e a vontade do clero de Belém de querer unir os santuários foi instrumental para que eles entendam, olha, vai ter este congresso, nós queremos gravar para este congresso, então além do convite de que os reitores fossem, veio essa autorização para que a gente gravasse. E aí, como não tinha ainda acontecido o primeiro, né, teve esse primeiro explicação mas olha, foi realmente fantástico ouvir várias histórias desta união. Por exemplo, no 13 de outubro, eu estive em Fátima com o padre Carlos Cabecinha, que é o reitor do Santuário de Fátima de Portugal. E ele comentou comigo muito feliz. 13 de maio, você diz? Foi 13 de outubro. Outubro mesmo. O Círio acabou no dia 11, no outro dia eu peguei um voo e fui para Portugal. Eu estava com as câmeras já tudo na mala, eu falei assim, eu paro lá em Portugal. E aí ele me falou muito feliz que ele ia encontrar com o padre Michel d'Albanis, o reitor de Fátima, em Lourdes. E que eles iriam andar juntos pelo santuário. Então, essa aproximação do santuário... Que ele não conhecia. Ele não conheceu conhecia. no Congresso. Pois é. Então, assim, eu acho muito interessante a gente poder aproximar os santuários, né? Foi inicialmente de uma maneira virtual, mas isso incentiva o turismo de verdade, né? Que as pessoas... Eu acredito que quanto mais você conhece, mais você ama. Muitas pessoas me perguntam, qual que é a sua interpretação depois de ter visitado tantos santuários marianos? A minha percepção é de que em cada um deles eu descobri, por exemplo, as mensagens para Santa Bernadette, Nossa Senhora apareceu 18 vezes, para os pastorinhos em Fátima, as mensagens que Nossa Senhora deixou, sabe? Tipo, tem muita história aqui, e cada vez que você aprende mais, eu acredito que mais você ama. Acho que o mais impactante é entender e poder viver o cuidado de Maria
de aparecer em cada realidade, né? É isso, assim, é muito tocante para a gente mesmo, esse zelo maternal que Maria apresenta, né? E aí eu queria conversar com você um pouquinho sobre a importância, né, dessa realidade virtual para aproximar os peregrinos do Sírio, porque realmente a gente aqui trabalhando esse ano para a Expo, que está voltada, né, para fomentar o turismo, eu assisti bastante conteúdo lá do Sírio, me emocionei várias vezes na frente do computador e assim, fiquei imaginando como é estar lá, né? Então, qual é a importância desse projeto para aproximar as pessoas? O propósito de toda a ação católica é aproximar as pessoas de Deus. Às vezes, quando acaba o Sírio, as entrevistas perguntando, diretor, qual o seu balanço, quantas pessoas vieram? Eu digo, olha, eu não contei. Esse trabalho de tentar fazer um cálculo das pessoas é da Polícia Militar. A gente diz que, a pergunta que eu faço é, você sentiu a proximidade de Deus? Você sabe de alguém que te falou que sentiu a proximidade de Deus? Se houve essa sensação, o trabalho foi bem feito. Quando a gente vai com as nossas visitas, que visitamos muito, a imagem peregrina da Nossa Senhora de Nazaré, ela percorre o Brasil e até fora do Brasil, né? Já fomos a Miami, Portugal, e nessas missões que nós vamos, nós dissemos sempre, se uma só graça foi alcançada, um só coração foi convertido, já valeu a pena a missão. E a gente tem muitos depoimentos, né, de ações, de milagres, de bênçãos, de curas, de gravidez, de uniões familiares, de casas que foram alcançadas. Você vê a quantidade de pessoas que vão, é porque alguém vai fazer um pedido, mas a grande maioria vai agradecer a graça alcançada. A gente recebe milhares, né, eu diria milhares e milhares de pedaços do corpo humano em cera, de curas, né, de crianças, de casas em miniatura, de barcos em miniatura, de carros em miniatura, de diplomas, de vadimeco, de estetoscópio. Então, são todas graças que foram alcançadas através da intercessão de Nossa Senhora. E isso que nos emociona bastante. E a proposta de a gente tentar transmitir a uma pessoa que vem visitar a Basílica Santuário de uma época que não é o Sírio, foi que motivou a gente fazer isso tudo. E não somente de ter essa sensação, por que não fazer essa sensação também dos demais santuários? A pergunta que a gente fez no Congresso era essa: qual o propósito de Nossa Senhora nas muitas aparições ou nos achados, nessas manifestações ao longo do mundo todo? A gente sabe que o desejo dela é convertei-vos e orai, né? É o que ela pede sempre. Pede conversão e pede oração. Mas as manifestações são diferentes em cada um desses santuários. E é isso que a gente precisava entender, compreender como é que se dá isso, para que a gente possa crescer na fé como cristão e passar isso na missão nossa missionária de aproximar todas as pessoas de Deus. O que sabemos que vivendo do jeito dele, do jeito que ele nos pede, a vida dá certo. Esse é que é o propósito de qualquer ação evangelizadora na Igreja Católica. Então, se a gente aproximar essas pessoas, dar esse conhecimento a elas de como se acontece a manifestação da devoção mariana nesses muitos santuários, temos certeza que ela vai se aproximar mais de Deus, vai ter mais contato com Nossa Senhora, e isso vai fazer ela crescer como pessoa cristã. Danilo, e nesse período, né, de imersão e intercâmbio entre os santuários, vendo pelo lado, né, desse mundo, desse cenário cada vez mais tecnológico e digital, quais foram as dificuldades que você pôde observar nesse período que você esteve presente nesses santuários em relação à evangelização, à transmissão, a realmente trazer essa aproximação, né, dos fiéis para o santuário? A gente sabe que são mundialmente conhecidos, né, que são visitados por inúmeros peregrinos durante todo o ano, mas tendo essa possibilidade de aumentar ainda mais, qual era a visão das pessoas que você encontrava quando você chegava lá, nessa perspectiva tecnológica? O cuidado que nós tivemos muito grande de capturar a essência de cada santuário. Por exemplo, na gruta do Santuário de Lourdes,
a gente é um local sagrado, todos são sagrados, né? Então, o cuidado que nós tivemos, o desafio foi de achar câmeras de alta qualidade, pequenas o suficiente, que funcionassem com a luz ambiente, para que a gente não tivesse um operador ali, né, mexendo, fazendo algum ajuste, e que aquilo ali fosse o mais transparente possível, para que a gente capturasse a fé da forma mais autêntica. Esse foi um cuidado muito grande que nós tivemos, e em todos os locais que nós demonstramos, a receptividade é da pessoa se sentir lá, que nem você falou. Eu já vi numa televisão, eu quero até fazer uma comparação com essa televisão que nós temos aqui. Se você recortar um pedaço do que você está vendo só pelo tamanho dessa tela, você está vendo um pedaço pequeno. Mas tem uma coisa de 360 graus acontecendo. Então, uma coisa que eu percebi muito depois das gravações, desde o primeiro ano, é que eu acompanhei o Ciro e tinha muita coisa que eu não tinha visto porque aconteceu atrás de mim. E você rever, estudar aquele evento de diversas maneiras me fez com que eu ficasse, olha, eu não tinha percebido os policiais tomando conta, o trabalho dos bombeiros, o trabalho da Cruz Vermelha. Eu tive uma época que eu fiquei só da Guarda de Nazaré. Eu comecei a olhar o Círio só pelos voluntários, né? Os carregadores de maca, né? Você começa a ver, imagina, num calor, né, de 30, 32 graus. Existem pessoas que querem fazer todas as procissões, que aumenta, né? Faz aumentar demais. O calor de pessoas, né, que faz aumentar Fica um muito. calor, e aí algumas pessoas realmente precisam, né, descansar. Tem um desmaio passageiro. Muitos desmaios, E aí você tem a Cruz Vermelha. E uma outra coisa que eu queria falar sobre a Cruz Vermelha, que eu conheço muitas pessoas lá, que são empresários, que são pessoas de um alto nível social, que realmente se nivelam com todas as outras pessoas em um só movimento, em um só coração, seguindo Maria. E uma outra coisa em relação a falar sobre o processo de evangelização, nos santuários a gente sempre chama atenção, por exemplo, no Santuário de Fátima, você tem a imagem de Jesus Cristo no centro, assim como em Aparecida você tem a cruz de Jesus Cristo no centro. No Nossa Senhora de Nazaré nós temos Nossa Senhora segurando o menino Jesus e ele segurando o mundo, né? Ela apresentando Jesus. Então esse trabalho de evangelizar sem incomodar e ser da maneira mais inclusiva, eu acho que foi o balanço, que foi um desafio muito grande, e a gente está muito feliz com o material. É isso que você falou, é bem aquilo, né, da intercessão da mãe ao filho, né? Aquela mãe que está ali, que o filho está no centro e ela sabe qual é a missão daquele filho, mas ela está ali para amparar, né? Assim como ela faz com todos nós. E quanto ao processo de desenvolvimento criativo, conta pra gente como é que funciona um pouco esse processo aí dentro desse cenário mais tecnológico. O processo criativo começa com a vontade de explicar a origem da devoção de cada santuário, como em Belém. A gente foi fazer pesquisa de como que começou a devoção em Belém, fomos até Portugal fazer toda uma pesquisa. Então, realmente é contar da maneira mais autêntica de cada santuário. E o processo é assim: a gente tem toda uma pesquisa inicial com um guia para que diga para a gente onde estão as informações, a gente capta as imagens e depois a gente faz uma narração sobre o material. Só que antes da gente colocar elas públicas, a gente volta para o santuário e pede para que eles vejam se a gente capturou, que seja 80%, 70% do que é a emoção de estar lá. Nunca a tecnologia vai conseguir chegar no que é realmente você estar lá. Mas se você não pode ir até lá, de que maneira a gente pode mostrar para as pessoas que ou não podem ir por questão financeira ou até mesmo questão física, de não poder mais viajar ou não poder andar numa procissão de 6, 7 horas. Eles podem acompanhar Nossa Senhora pelas procissões, não só de Belém, mas como do mundo. Muito bacana mesmo. E conta pra gente um pouco, Antônio,
de como foi preparar, né, a apresentação, esse congresso, quais são as perspectivas, né, para os próximos congressos, como que vocês estruturaram isso, período de intervalo entre um congresso e outro, se vocês pensam em fazer cada ano em um santuário, conta pra gente um pouco. Perfeitamente. Para fazer o primeiro foi um grande desafio, ainda mais em Belém, né? A gente diz, muitas pessoas dizem que Belém às vezes é o fim do mundo, né? Que a Amazônia é o fim do mundo, mas todo mundo de olho na Amazônia. E impressionante, Nossa Senhora, ela quis aparecer, né, nessa Amazônia, né, para talvez para defendê-la, para protegê-la, por amá-la muito. E quando a gente propôs essa ideia, eu tinha isso há algum tempo, e apresentei a Dom Alberto, meu filho, se você conseguir, eu acho difícil, mas faço ele nacional ou internacional. Se você conseguir, ele fala, toque em frente. E foi uma dificuldade a gente mandar cartas, né, para esses santuários. Alguns conheciam a nossa devoção, por exemplo, em Guadalupe. O reitor falou que, não, meu filho, lá em Guadalupe nós temos, no pátio do santuário, temos as várias manifestações de Nossa Senhora no mundo, e está lá Nossa Senhora Aparecida e está Nossa Senhora de Nazaré de Belém. Então tem. Mas o reitor de Fátima e de Portugal e Nazaré, mais fácil porque nós já tínhamos visitado a imagem peregrina lá. Então já vi um pouco da relação. E será que vai? Será que não vem? Vem todos? Aparecida também tivemos mais ou menos um contato, mas foi de toda forma a festa é mais ou menos na mesma época, né? Aparecida dia 12 de outubro e Belém é no segundo domingo de outubro. Esse ano será dia 13, lá 12. Ano que vem será 12 e 12. Então, por isso trabalhamos uma data que fosse em junho, que não fosse um período nem muito quente, nem muito frio nos vários locais, também não tivesse festejos nenhum desses santuários. Difícil foi Lourdes. O reitor era francês, não falava nada nem espanhol nem português. A gente mandava carta, não respondia, a gente mandava e-mail. Tem um padre brasileiro lá que trabalha com as pessoas visitantes brasileiros ali. E aí coincidiu de um diretor, casal diretor nosso e a Lourdes. Olha, leva um livro, leva imagem, leva isso. E ele foi lá para tentar falar com o reitor, não conseguiu, mas deixou o livro. Livros que a gente tem do Sírio com fotos em grandes tamanhos, né? E o que aconteceu, ele visualizou as imagens no livro e mais tarde ligou, mande o rapaz voltar que eu vou atendê-los. E foi isso, e foi um dos mais encantados com a experiência da Amazônia, né, que ele não conhecia. Foi encantado, depois ele viajou até para o interior do estado do Pará, para poder conhecer mais. Até hoje a gente mantém um bom contato, e foi muito interessante, foram desafios grandes, financeiros, apoio do governo do estado, que também não acreditava, né? Mas tivemos aí depois, a coisa fluiu, tivemos a presença do governador, do prefeito, desses reitores todos. Então foi muito forte a presença de todos, e o resultado a gente sempre rezava uma Ave Maria em cada abertura, em cada encerramento, uma Ave Maria em espanhol, em português e em francês. E isso foi até o final do congresso. E saímos com uma data definida para que a cada 3 anos se repetisse no novo santuário. O próximo será em 2026, no Santuário de Fátima, integrado a Nazaré. Nazaré em Portugal, eles são muito próximos, né? Então será Fátima e Nazaré de Portugal. E a proposta é sempre o tema provavelmente será como acolher melhor o peregrino. Então esse deve ser o tema que vamos desenvolver. E vamos ver se o próximo encontro também seja tão frutuoso como foi esse. E como uma forma de manter essa união e esse planejamento para o próximo congresso, a gente está com a vontade de criar o portal da Devoção Mariana, que é pegar todo esse conteúdo imersivo e transformá-lo para que possa ser assistido também através de aparelhos de celular, tablets e por exemplo, com a entrada da Apple na realidade virtual com o Apple Vision Pro. Hoje ele é um aparelho caro, mas a gente acredita que em 2, 3 anos esse custo baixe para o valor de um celular. Então toda pessoa que queira ter vai poder ter acesso e
Isso a gente espera que fomente e atraia, né, mais as pessoas para Cristo através de Nossa Senhora. E como você vê a aceitação dos religiosos, né, para esse cenário de realidade virtual? A gente sabe assim que a igreja está o tempo todo tendo que se adaptar a esse mundo que muda a todo dia, tem uma nova atualização, um novo recurso. E como os religiosos, né, os bispos, eles acolheram essa ideia, como você vê que eles enxergam assim esse propósito? Porque às vezes a gente vê que tem um pouco de resistência, né, de algumas pessoas, mas aos poucos eles vão entendendo que é preciso, né, que a gente precisa continuar a evangelização com os recursos digitais. Na área da tecnologia, eu acho que aquilo que você é quase que o oposto de quanto mais você conhece, mais você ama. Aquilo que você desconhece, você pode até temer. Então, por não conhecer o que pode acontecer, muitos preferem não fazer. Então, muito do trabalho realmente é de mostrar a tecnologia e de explicar que você tem que fazer de uma certa maneira para com que as pessoas não caiam, não tenham algum acidente. Eu acho que isso é um dos receios, né? Aí se a pessoa estiver com óculos, ela cair, ela perdeu o equilíbrio. Então isso foi uma coisa que aconteceu muito no início da realidade virtual e existem várias técnicas, várias maneiras para você fazer com que a pessoa não se sinta fora, né, do seu equilíbrio. Então, eu acho que é por isso, acho que um dos desafios são esses, mas eu gostei muito, por exemplo, na abertura do museu, que o Dom Alberto, eu já tinha tentado mostrar para o Dom Alberto, acho que umas 4 vezes nos anos anteriores, o óculos de realidade virtual. Este ano, quando eu mostrei para ele a imagem na tablet, expliquei direitinho, ele viu tudo aquilo ali, ele colocou o óculos e ficou assim, tipo, eu fiquei maravilhado com esse processo de poder experimentar e de ser aprovado para que fique como uma instalação permanente. Isso não é só uma exibição, não. A gente está com a realidade virtual, com a sala 180, e com uma exposição que não é temporária, né? Uma exposição permanente. Então, em qualquer época do ano que as pessoas visitem Belém do Pará, querem se sentir, estar no meio do Sírio, a gente fez o que mais é possível em termos de tecnologia para que aproxime os devotos deste evento maravilhoso e não só do Sírio, de vários da devoção mariana internacional. É muito bom saber disso, porque eu já estou aqui planejando quando é que eu vou lá conhecer esse museu. Antônio, conta pra gente como que está sendo a aceitação do público desse museu, as visitações. Muito boa, né? O povo brasileiro, e mais ainda eu diria o povo de Belém, não é muito adepto de museu, né? Uma coisa que a gente precisa captar mais. Isso é mais de países mais antigos, né? De maior quantidade de história de anos. Mas a gente tem transformado isso, levamos grupos de escolas, grupos de paróquias. Então, hoje também as agências de turismo, sempre que tenha a Basílica Santuário é o local mais visitado do Pará. Então, eles já levam isso e já vão com um pacote já com o museu. E o valor é muito ínfimo. A gente, nas terças-feiras, também é gratuito. Então, levamos os grupos de crianças de toda a faixa de idade, bem como também de todo o poder aquisitivo. A gente tem dias gratuitos. Na época do Arraial, nós fazemos também pacote que visita o museu, a gente leva no parque de diversões, lanche, tudo gratuito. Então, a gente tem conseguido transformar isso numa forma, de maneira que as pessoas têm acolhido mesmo para conhecer. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a transformação. Né? A gente sabe que, conforme a música do Lulu Santos, nada do que foi será do jeito que foi o outro dia. Né? Eu digo que a forma como a gente está fazendo essa entrevista com câmera ali e luz e tal, a gente tem certeza que daqui a 3, 4, 5 anos vai ser totalmente diferente. A pandemia permitiu um avanço tecnológico bastante, missas televisionadas, missas pelo digital, reuniões digitais, isso avançou muito. Mas, óbvio, a gente não pode perder a essência de Cristo. Tudo passa, a palavra de Deus nunca vai passar. Então, tudo que a gente possa fazer e evoluir em tecnologia, nós não podemos perder a essência de Cristo, nem o que diz a sua palavra. Isso a gente não pode perder nunca.
né, bem como um grande tesouro da nossa religião católica é a Eucaristia. Então, a gente sabe que a Eucaristia precisa do presencial. Então, a gente sabe que isso é insubstituível. Então, dessa forma, nós sabemos que a realidade virtual nunca vai ocupar nem as demonstrações de filmagens de 360 graus, etc., vai ocupar o aspecto presencial. Mas a gente sabe que Deus nos fala no silêncio, e aquele que não soube escutar até hoje as suas mensagens, né, tampouco vai conseguir visualizá-lo através de filmes ou de uma realidade virtual. E para você, qual a importância, né, de momentos como esses, como o mitim religioso, para fomentar o turismo e as iniciativas de visitação, não só no Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, mas como em todos os outros santuários espalhados pelo mundo? A gente sabe que o turismo é uma realidade, ela é uma realidade de vida para as pessoas, né? Mas também uma realidade econômica. E muitos países dependem necessariamente do turismo, porque são países pequenos, não tem campos para plantar, não é o caso do Brasil. Mas o Brasil tem um potencial muito grande de turismo, e o turismo religioso mais ainda. Nós temos muitos santuários no Brasil todo. Então eu vejo uma perspectiva de crescimento, de expandir esse turismo religioso dentro do Brasil e fora dele. A Europa já faz isso com muita maestria, mas no Brasil tem muito, muito espaço para crescimento, muito mesmo. E é muito melhor você viajar para visitar um santuário, se aproximar de Deus, do que viajar para bebedeira, né, e pular festas, né, e se meter em coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus. Então, na verdade, tudo que a gente puder fazer para que as pessoas trilhem o caminho, se aproximem de Cristo, a gente vai saber que a vida dele vai dar certo, e obviamente isso vai promover não somente o crescimento espiritual de cada um, mas também o crescimento de uma sociedade fundamentada em Deus. E do ponto de vista um pouco formativo e informativo, né? Que esses momentos muitas vezes é a oportunidade que a gente tem de apresentar, né, essas novas realidades para as pessoas que estão aqui. Então, para você, qual é a importância, né, de momentos como esse para que as pessoas se aproximem dessa realidade? Olha, eu, desde que me aproximei originalmente como um agradecimento por ter essa carreira internacional, veio como uma forma de agradecimento e se tornou uma paixão. Eu acho que todo paraense que vive o Círio de Nazaré, ele fica esperando o próximo Círio. A gente começa a contar, daqui a 360 dias vai acontecer de novo, né? E aí eu comecei a organizar as minhas viagens com a minha esposa, minhas filhas, minha mãe, para onde vocês querem ir. E depois, então ali próximo tem o Santuário de Fátima, ali próximo tem o Santuário de Lourdes. Olha, a gente desce em Lisboa, vai até Fátima, vai depois até Porto, e aí todo mundo fica assim, eu sei, é o papai, é o papai, é a maneira que a gente vai fazendo. Então eu acho muito importante para que as pessoas tenham a mesma experiência, eu acho, que eu tive, né? Eu acho que todo mundo tem na sua carreira e no seu momento os momentos de êxito e os momentos que as coisas não funcionam necessariamente da maneira com que você quer. E eu sempre posiciono como uma ferramenta para Deus. Foi esse o meu pedido. Falei assim, olha, se este novo caminho que está se abrindo, por mais que eu não saiba o que é, eu tema por não saber o que caminho que isso vai acontecer, se for da vontade de Deus, eu quero estar próximo. E eu digo isso porque eu vi muito em Belém, do tipo, tudo aquilo que você faz quando você é um voluntário do Círio de Nazaré, você não espera uma recompensa financeira direta, né? Você só vai fazer. Não, quantos voluntários nós temos fazendo o Círio de Nazaré? Só por agradecimento. Por agradecimento, né? E o que acontece? Quanto mais você se aproxima, mais as graças vêm. De uma maneira assim que só realmente você expondo as pessoas a isso. Se você não tem ido muito à igreja, vá
veja como vai começar a melhorar todo o astral, toda a sua vida. Então eu vejo isso muito como uma maravilha que as pessoas às vezes não sabem, né? Ou esqueceram, ou perderam aquele ritmo. E toda vez que você se aproxima de Cristo, a vida melhora. E isso remete também muito ao que diz Nossa Senhora das Graças, de tantas graças que não são concedidas simplesmente porque não foram pedidas, né? A gente poderia ficar aqui muito tempo conversando sobre isso, mas a gente precisa encerrar. Então eu convido vocês a deixarem uma mensagem para as pessoas, para visitarem os santuários, para visitarem o espaço de vocês na Expo Católica. Encerrar, eu me pergunto muitas vezes por que tanta gente vai para o Círio. Eu digo que muitos vão para pedir uma graça. A grande maioria vai para agradecer a graça alcançada. Mas a gente vê que na totalidade é aquelas pessoas que querem viver na graça. Então, como faz o Danilo agora, se aproxime de Deus. A vida vai dar certo, você vai viver na graça e não na desgraça. E a minha mensagem, depois de ter visitado vários santuários marianos pelo mundo, é de que quanto mais você conhece, mais você ama. Eu acho que a melhor maneira de você resumir, quando você vivencia o santuário, você conhece a história, se pergunte quais foram as mensagens deixadas em Fátima, em Lourdes, 18 vezes para Santa Bernadette, a história da medalha milagrosa, São a Tilma de Juan Diego em Guadalupe, chega até me arrepia a estar no Círio, quantos momentos ali no meio da multidão, eu mesmo saio daquela posição de fotógrafo, diretor, alguma coisa, e eu me derramo em lágrimas, porque eu sinto a presença de Deus, do Espírito Santo. Eu não vejo, mas eu sinto aquela presença. Parece que realmente o manto de Nossa Senhora desceu e encobriu toda a cidade. E eu vejo isso não só em mim, em muitas das pessoas. Então, por isso que eu digo, o convite fica, vá ao Círio, vá à Aparecida, vá ao santuário mais próximo e vá com esse olhar de curiosidade, de fazer uma visita guiada, de conhecer mais, porque eu acho que quanto você mais conhecer, mais você vai se apaixonar. Quero agradecer muito a disponibilidade de vocês estarem aqui conversando comigo, aqui na Expo Católica, que Nossa Senhora continue derramando bênção sobre a vida e missão de vocês, né? Porque o nosso trabalho também é uma missão, é uma evangelização, que o manto dela sempre os cubra, né? De proteção, de vitalidade, para que sigamos juntos nesse processo de evangelizar. Mais uma vez, muito obrigada. Expo Católica 2024, novos caminhos, o mesmo propósito, evangelizar.